tarde. Hoje é o dia 21/4/2021, quarta-feira. E são 14h07. Aleluia. O Senhor Espírito Santo está comigo e com aqueles que o querem receber, que eles fazem a vontade de Deus. Portanto, vamos ler também o hino número 32. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Aleluia! Glória ao Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Batei palmas, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, pedi e dar-se-vos-á. Aleluia! Glória ao Senhor! O inimigo, que é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade, não quer que gravemos estes hinos, mas eu creio que os anjos de Deus estão a fazê-los fugir. Glória ao Senhor. Então vamos gravar um vídeo cujo título é Nascido de Mulher, referente ao Senhor Jesus Cristo. Nascido de mulher. E vamos ler em Gálatas 4:4-8. O Espírito Santo vai-me ajudar e todos os que ouvirem este vídeo com certeza serão abençoados e vão seguir e aprender a ser discípulos de Jesus. Gálatas 4:4-8. Diz São Paulo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei de Moisés. E para quê? Para que é que Deus enviou o seu Filho? Para salvar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, diz São Paulo, a adoção de filhos. Fomos adotados como filhos. E, porque sois filhos de Deus, Ele enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clamava Pai. Glória ao Senhor, aleluia. Posso dizer a Deus: obrigado, Pai, que eu sou teu filho e tu enviaste ao meu coração o Espírito do teu Filho Jesus Cristo. Por isso eu clamo, Abba Pai, Paizinho querido, eu te amo. Assim já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está à direita de Deus. Diz São Paulo: mas quando não conhecias a Deus, ou seja, não conhecíamos a sua palavra, não tínhamos recebido Jesus como Salvador, não tínhamos nascido de novo, quando não conhecias a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Então, estávamos pior do que agora. Agora temos o Filho de Deus, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ler aqui em São Marcos, capítulo 1, 14-15. E depois que João foi entregue à prisão, diz São Marcos,
depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Glória ao Senhor. E dizendo: o tempo está cumprido, chegou a plenitude do tempo, e o reino de Deus está próximo. Jesus tinha que morrer por nós, tinha que vencer a morte, e Ele agora está no céu, intercedendo pela sua igreja, que são aqueles que creem nele e o receberam como Salvador. Vou repetir: e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Agora nós estamos à espera que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas primeiro tem que entrar todas as pessoas na igreja que Deus determinou. Glória ao Senhor. Marcos 3, 33, 35. E Jesus lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, posso dizer: Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Esse é meu irmão, irmão do Senhor Jesus, e minha irmã e minha mãe, ou seja, é a minha família. Glória ao Senhor. Marcos 4, 1 a 3. Outra vez começou a ensinar junto do mar. Estamos a falar do Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai. E outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. O semeador é Jesus, não é? Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora. Foi na altura em que Jesus estava próximo de morrer por nós. Glorifica teu Filho, dá-lhe energia de Deus, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. O Pai deu a mim e aqueles que receberam Jesus, ao Senhor Jesus, para sermos seus discípulos. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só. Não posso dizer: Pai, ajuda-me a conhecer-te a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porquê? Porque o Pai e o Filho são um só, e o Espírito Santo também. Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, talvez no sentido de que Jesus fez a vontade do Pai. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo,
com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Glória ao Senhor. Romanos 1, verso 1 a 6. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo sofreu muito porque o inimigo não quer que preguemos o Evangelho. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus o venceu. Aleluia, levou o cativeiro e deu dons aos homens. O cativeiro fala-nos da Eva e do Adão, que ficaram escravos do diabo e obedeceram-lhe, e o Senhor teve que os salvar. Aleluia. Então, vou ler outra vez. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então eu posso dizer: Pai, mostra-me para o que é que tu me separaste. Vou fazer o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e Deus é aquele que prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, mandaria ao seu filho, que nasceu da descendência de Davi, do rei Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos de Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual Jesus Cristo recebemos a graça. Eu digo a Deus: Pai, eu recebo a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Teu Espírito Santo, pelo qual, repetindo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Amém, Pai, eu recebo a Tua graça para obedecer em fé a Ti, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, entre as quais sois vós também chamados para serdes dele. Romanos 8, 1 a 5. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos segundo a velha natureza, que é enganada pelo inimigo, mas andamos em obediência ao Espírito de Deus, que inspirou a sua palavra para nos guiar. Porque a lei do Espírito de vida, a lei do Espírito de Deus, que estava em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
pessoa pecava e morria, era apedrejada, ou tinha que oferecer animais, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. A justiça da lei tem que ser cumprida, porque Deus é justo. Só que nós não conseguimos cumprir a lei, e o Senhor mandou o seu Santo Espírito para nos guiar e para nos ajudar a cumprir a justiça da lei. Porque os que são segundo a carne, segundo a velha natureza, inclinam-se para as coisas da carne, para a velha natureza. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito de Deus. Então devemos receber, eu recebo, Espírito Santo, a tua ajuda. Gálatas 3, 10 a 14. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Vou repetir: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Se a pessoa não quer receber Jesus, que levou a maldição da lei sobre si mesmo e morreu por nós, e morreu para o pecado, então está debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Mas a pessoa não é perfeita e não conseguia cumpri-las. Então era necessário oferecer um animal que simbolizava Cristo. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque não consegue cumprir, e porque era necessário sempre apresentar o animal como símbolo do Senhor Jesus Cristo, como aquelas túnicas que Deus deu a Eva e o Adão, lá em Gênesis capítulo 2 ou 3. Ora, a lei não é da fé, mas o homem, a lei não é da fé, a pessoa tinha que fazer obras, né? É como uma pessoa vai comprar qualquer coisa, tem que levar dinheiro. Neste caso tinha que cumprir a lei. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, se a pessoa não conseguia pagar, tinha que ficar debaixo da maldição que veio do Adão e da Eva. Cristo nos resgatou da maldição da lei, pelo seu sangue, pela sua morte, porque era o Filho eterno de Deus, não era um animal. Não estamos numa aliança com Deus pelo sangue do seu Filho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, ficando pregado, vertendo todo o seu sangue, fazendo tudo o que era preciso. Ele disse: está consumado. Ele acabou tudo que o Pai tinha determinado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito, ou seja, ele morreu em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito,
pela fé de que Jesus morreu por nós e que Deus aceitou esse sacrifício. João 8, 42 a 47. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. A pessoa que não tem Jesus está enganado pelo diabo e está perdido. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Isto é andar segundo a carne, segundo a velha natureza e segundo a queda do Adão. Vós tendes por pai ao diabo, o sangue de Jesus o venceu na cruz. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai, que já sabe que são maus, né? Desde o princípio. Ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Veio para roubar, matar e destruir, veio para fazer mal ao ser humano e indiretamente para fazer mal a Deus. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes, porque a pessoa que é da mentira, das trevas, da ignorância, não consegue compreender, não é? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes, disse o Senhor Jesus. Quem dentre vós me convence de pecado? Isso vos digo a verdade porque não credes. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ou seja, se a pessoa receber Jesus, nasceu de novo, então ele é de Deus, foi comprado pelo sangue de Jesus. Repetindo, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Romanos 8, 14, 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vão dizer a Deus, Pai, obrigado porque eu sou guiado pelo Teu Espírito e por isso eu sou Teu filho. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, por outra vez estardes com medo, em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, através da sua palavra que ele deixou escrita, das profecias, mais de 300 na Bíblia, e o Espírito, em todas as suas manifestações, testifica que nós somos filhos de Deus e nunca devemos voltar atrás, porque a fé, devemos viver pela fé, não por outros meios. João 14, 14, 18. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, diz o Senhor Jesus Cristo. Se me amais, guardai os meus mandamentos.
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Jesus era um Consolador, um advogado. E o Espírito Santo que Ele enviou é também o nosso Consolador. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Não é só por um tempo, é para sempre. Ele é o Espírito, não é um homem, não é qualquer outro, senão o Espírito de Deus. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. O mundo são as pessoas que não receberam Jesus e que vivem segundo a carne, segundo a velha natureza. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós, estava a falar com os discípulos, vós o conheceis, porque habita convosco. O Espírito Santo já estava dentro deles e estará em vós. Ou seja, acho que não li bem, ou não expliquei bem, porque habita convosco. Habitar convosco pode ser ao lado, ou seja, o Espírito Santo estava no Senhor Jesus Cristo e eles estavam também com Jesus e com o Espírito Santo. Mas o Senhor disse: estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória ao Senhor. Então, João 15, 25 a 27. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. João 16, 13 a 15. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém, Espírito Santo, peço que me guies. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Peço que o faça, Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Então vamos ler aqui em Filipenses 1, 16 a 21. Uns, na verdade, anunciam o Cristo por contenção, por contendas, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, que tu me socorres, porque sei que disto me resultará a salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre. Amém. Engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Glória ao Senhor. Amados irmãos e amigos, estamos terminando. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo
sejam comigo e convosco também. Tchau, amados irmãos e amigos, no nome de Jesus.